Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no canal. Dessa vez uma aula de Sociologia, conversando com vocês sobre as formas científicas de organização do trabalho. Especificamente, Taylorismo. Existe uma aula de introdução geral a essas formas científicas que eu as aconselho fortemente a assistirem. Essa aula introdutória, uma aula curtinha de 20 minutos, ela serve para ambientalizá-los, para fazê-los para fazer com que vocês mergulhem no contexto econômico, social e filosófico da época de criação, né, dessas formas científicas, que se inicia no século XIX e que perdura até hoje, com variações lá do Fordismo, misturas, né, mais do que variações, de misturas entre Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, enfim. Eu não vou, nessa aula aqui específica sobre o Taylorismo, eu não vou fazer aquela retomada, né? Eu não vou fazer uma retomada introdutória para que a gente chegue a falar sobre o Taylorismo. Eu já vou direto nas ideias principais de Taylor, certo? De Frederick Taylor, um americano que começou como um peão, né? Trabalhador de chão de fábrica, como se costuma dizer. Aos 18 anos começou como um simples operário em uma metalurgia, em uma metalúrgica, e que ao fim da sua vida se tornou o que hoje nós chamaremos de CEO. Certo? CEO. O que é CEO? É o gerente geral, o cara que manda naquelas grandes corporações, né? As grandes indústrias. E ele, a vida toda, se esteve envolvido com indústrias da metalurgia, né? Da metalurgia, principalmente relacionadas ao corte de chapas de ferro, né? Principalmente isso. Então, quer dizer, se você olha para esse pequeno dado, né, da sua vida, você vai falar assim: é um sujeito que venceu na vida, né? Não teria uma pessoa sensata no mundo que, ao ouvir essa história, não diria isso. Ou seja, Taylor foi um sujeito que venceu na vida. Ele saiu de peão para o gerente geral, né, e chegou ao longo da sua vida, e chegou ao posto de gerente geral, manda-chuva, né, ao manda-chuva. É um operário que deixa de ser operário. Não objetivamente. Ou seja, ele continua como operário, mas na sua cabeça ele se descolou dos trabalhadores. Afinal de contas, é ele quem dirige a fábrica. Só que ele se esquece que a fábrica não é dele. Certo? Vai juntando as pecinhas aí, gente. Outro dado pitoresco. Quando trabalhador, quando simples operário, estava ele trabalhando e houve um entupimento de uma válvula lá no esgoto da fábrica. E, gente, história real, certo? Você encontra na biografia dele. Você encontra na introdução do seu livro principal, Princípios da Administração Científica.
onde tem lá vida e obra. Bom, todo mundo lá tentando desentupir essa válvula, desentupir esse lugar, e enfiava a vara, não conseguia, e tentava de outro jeito, não conseguia. O que os trabalhadores fizeram? Se afastaram do lugar e falaram assim, velho, não dá, mano, não dá. Vamos sentar aí e esperar, né? O que fez Taylor? Arrancou a sua blusa e pulou no esgoto. Mergulhou na bosta, né? Mergulhou na bosta, conseguiu com as próprias mãos desentupir a válvula. Voltou, saiu, né? Claro, saiu lá do esgoto. E os seus amigos, ou melhor, os seus colegas de trabalho, super tirando sarro dele, né? Tirando sarro dele. Esse ato faz com que o Taylor seja promovido. Perguntado por que ele fez o que fez, ele diz, porque é a minha função enquanto trabalhador. Gente do céu, para e presta atenção. Por que eu estou comentando todas essas coisas? Para que vocês já possam imaginar, né, qual é ou quais são esses princípios da administração científica. Em outras palavras, o que será que um sujeito desse tem para nos ensinar sobre qual a melhor maneira de ser trabalhador? Qual é a maneira dita eficiente, eficaz, científica para ser trabalhador? Ou seja, coisa boa daí não virá. Quais serão as exigências e quais serão as mudanças que Taylor proporá dentro do ambiente fabril? Porque é isso que as formas científicas de organização de trabalho, é disso que elas versam. Quer dizer, aparentemente, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo são mudanças em relação às atitudes e as atitudes entre trabalhadores e as atitudes entre trabalhadores e patrões, né? É sobre isso que versa o Taylorismo. Por isso que há toda uma mudança espacial, né, nas fábricas. A mudança do Taylorismo para o Fordismo foi a esteira. Beleza, velho. Só que a nossa ideia a nossa intenção em tratar dessas formas científicas é uma intenção sociológica. Quer dizer, o que as esteiras significam dentro do contexto geral da sociedade. E não olhar a esteira como uma transformação particular só da fábrica. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ir lá na raiz do problema, ou na raiz daquela manifestação, né? Antes do que o problema daquela manifestação. Bom, então, gente, quer dizer, coisa boa não vem, né? Coisa boa não vem. O que
o que nós podemos esperar ao ler os princípios da administração científica não é algo prazeroso para nós trabalhadores, né? Não será prazeroso. Será de extrema valia para os empregadores, para os empresários. Bom, então o primeiro ponto a ser destacado do Taylorismo é que ele é o pioneiro na implementação de testes pretensamente científicos sobre o uso do tempo na confecção, claro, de uma peça. Por quê? Porque a peça a produção da peça era aquilo que dava o tom do lucro, enfim, né? Quantas peças eram produzidas em determinado tempo, era a medida, né, para saber se a produção do dia foi boa, se foi má, ou seja, né, se foi alta, se foi baixa, enfim. Isso foi conversado na aula de introdução, tá? Se você está voando, melhor parar a aula por aqui e voltar lá na introdução. Vai ajudá-la a entender melhor essa aula aqui. Bom, então ele foi o primeiro a cronometrar, literalmente, a cronometrar quanto tempo se leva a produção, por exemplo, de uma chapa metálica. Quanto tempo isso leva? Quais são, né? Então o que eu estou querendo dizer, o que eu estou discutindo é estes métodos pretensamente científicos, né? Eu vou tirar o pretensamente para não ficar uma aula muito crítica, né? Só ficar mais expositiva. Então, aquilo que se entende, aquilo que ele vê, né, como método científico. Então, o que é o método científico, né? As características desses métodos científicos. O primeiro, mais importante, o basilar, é a cronometração, né? O controle do tempo. Quanto tempo é necessário para se produzir uma peça? A empresa produz placas metálicas. Quanto tempo necessário é preciso para que... Quanto tempo é necessário para que essa placa metálica seja produzida? Então, isso já existia antes das formas científicas. Quer dizer, você fazia uma regra básica matemática. Normalmente se produz 100 placas. Vamos colocar assim, né? Normalmente se produz 100 placas por dia. Se esse número estiver próximo a 100, firmeza, o dia valeu. Isso, claro, do ponto de vista do empresário. O dia valeu. Se tiver muito abaixo, tem problema aí, né? Vamos ver o que está acontecendo aí com esses vagabundos que não trabalham. E agora, normalmente esse número não dava mais do que 100, né? Não dava mais do que o estabelecido. E a resposta para essa, né? E o porquê não dava mais do que 100, também está na primeira aula lá. Bom, eu vou parar de falar que está na primeira aula. Você, se tiver interesse, você vai lá e assista, beleza? Bom, para não ficar parando a aula. O método científico, por outro lado, ele não se baseia, claro, nessa tradição ou nessa ideia de probabilidade. Ou seja, se há uma semana está sendo produzida 100 peças, a probabilidade é que hoje também se produza 100. Essa ideia de probabilidade, probabilidade no sentido de esperar que sejam 100 peças, ela some. Ela some por quê? Porque o Taylor ele vai segmentar
segmentar, não de maneira teórica, mas dentro da fábrica. Ele vai segmentar em milhões de etapas essa produção de chapa metálica. Então vai pegar quantos trabalhadores são necessários para fazer essa chapa metálica. Quantos trabalhadores se costuma usar para a produção dessa chapa metálica? 20 trabalhadores. Beleza. Vamos ver como que é o trabalho desses caras. Então você tem pessoas responsabilizadas por anotar, tabular, colocar no Excel, né? Colocar no Excel o que cada um faz e quanto tempo ele leva para fazer o que ele faz. Certo? Então, feita essa descrição, feita essa tabulação, o Taylor vai, claro, tudo isso baseado na sua própria vivência, né? Na sua própria vivência. Ele vai ver o seguinte: isso aqui, essa etapa aqui, vamos colocar assim, a etapa 1, ela está levando 5 minutos para ser realizada. Esse tempo ele está muito grande. Esse tempo ele tem que ser menor. Por quê? Porque é possível que se faça em menos tempo. Olha só. Por isso que eu falei tudo aquele, né, fiz toda aquela introdução da vida dele. É possível que o trabalhador consiga fazer isso aqui em menos tempo. Mas da onde você tirou? Porque eu faria. Porque eu faria, velho. Eu faria em menos tempo. Então, vai lá, né? O sujeito. Bom, deixa eu ver como esse cara faz. Olha a supervisão, né? Deixa eu ver como que esse cara está fazendo o trabalho. Aí ele faz, dentro daqueles 5 minutos, ele para pensar um pouquinho, ele dá uma respirada, ele, né, se espreguiça, ele coça o toba, sei lá, ele faz alguma coisa. E essas coisas, né, essas ações que não estão relacionadas diretamente à produção da chapa, elas deverão ser excluídas. Elas são tomadas por Taylor como dispensáveis, inúteis, no sentido de não haver de fato utilidade. O cara está se espreguiçando 3 vezes para fazer essa chapa. Esse processo aqui, ó, ele está se espreguiçando 3 vezes, ele não pode. Ele tem que fazer uma. Ou ele não pode se espreguiçar. Deixa para se espreguiçar na hora que o apito da fábrica tocar para ele ir embora. Na hora do almoço. Ele tem uma hora específica para isso e a hora não é agora. Então, gente, de fato... o pior é que eu não estou sendo dramático. Isso de fato ocorreu. Levar o comportamento do trabalhador na fábrica, levar as suas ações ao limite. Fazer com que o seu trabalho renda quase que de uma maneira ideal. Se o sujeito respirasse 200 vezes ao invés de 300, seriam 200 peças produzidas. Então é aí que a gente vai chegar, né?
Ou seja, levar o psíquico e o físico do trabalhador quase que a sua exploração total, né? Quase que a sua exploração total. Para vocês, eu separei uns trechinhos aqui para vocês verem que eu não estou viajando, que eu não estou sendo dramático, que eu não estou, né, forçando a barra. Veja aqui, deixa eu achar a minha fonte. Eu vou ler para vocês 2 trechinhos sobre o... Estou só procurando aqui. Sobre essa ideia da questão da utilidade e de como que o trabalho do trabalhador, né, como as atitudes, como as ações do trabalhador, elas devem ser cronometradas, enfim, sempre visando a maior produtividade. Certo? Bom, onde que está aqui? Olha lá. Aqui. A tarefa, né, a sua ação, o seu trabalho, a tarefa é sempre regulada, de sorte que o homem, adaptado a ela, seja capaz de trabalhar durante muitos anos, feliz e próspero, sem sentir os prejuízos da fadiga. Né? Então, veja que ele está, é claro, dissimulando. Né? Ele não vai falar explicitamente que isso vai levar o trabalhador ao suicídio. Né? Evidentemente que ele não vai falar isso. Então ele está dizendo que isso é bom para o trabalhador. Né? A tarefa é sempre regulada, ou seja, essa regulação ela é boa para o trabalhador. Por quê? Porque ele vai viver feliz e mais do que isso, e mais talvez importante do que isso para essa época e como para a nossa atual, é a prosperidade, ou seja, ele vai ganhar dinheiro. À primeira vista, só à primeira vista, parece que o sistema tende a convertê-lo em mero autômato, em verdadeiro boneco de madeira. À primeira vista. Aí ele faz, mas não é bem assim. O treinamento do cirurgião tem sido quase idêntico ao tipo de instrução e exercício que é ministrado ao operário sob a administração científica. Eu vou repetir essa frase. Ele está comparando, não sei se vocês entenderam, né? A justificativa que ele está dando para implantar as formas científicas de organização de trabalho, ou melhor dizendo, a justificativa que ele está dando para implementar ou para colocar a cientificidade dentro do ambiente fabril é justificada que ela existe até entre os médicos, ou seja, trabalhador da fábrica, do chão de fábrica, o cara que faz placas de metal, ele é exatamente, a sua instrução, ela é igual, ele está no mesmo patamar do que o médico. Olha só que beleza, né? Pois é. E permite, né? Então vamos lá. E permite realizar trabalhos elementares de mecânica em ambiente mais agradável, de interesse mais variado e recebendo salários mais elevados. Olha que maravilha, né? Agora, né, uma passagem ela é omitida, e aí continua assim a citação. Este trabalho é tão grosseiro e rudimentar por natureza que acredito ser possível treinar um gorila inteligente e torná-lo mais eficiente que um homem no carregamento de barras de ferro. Um dos primeiros requisitos para um indivíduo que queira carregar lingotes de ferro, lingotes, né, que são barras de ferro, como ocupação regular,
é ser tão estúpido e fleumático. Fleumático significa vagaroso, apático, ser de boa, né? Ou se você quiser entender no sentido mais pejorativo, é vagabundo, certo? Então, ó, um dos primeiros requisitos para um indivíduo que queira carregar lingotes de ferro como ocupação regular é ser tão estúpido e fleumático que mais se assemelhe em sua constituição mental a um boi. Acaba a citação. Moçada, o que está claro aí? Está claro o que Taylor exige do trabalhador. Um trabalho absolutamente, absurdamente mecanizado, que exija o mínimo de esforço intelectual possível. Ele disse lá, seria desejável que a mentalidade do trabalhador fosse a de um boi, que ele servisse, portanto, né, só para carregar carga, para carregar peso. Para carregar peso. Agora, para que isso seja possível, ou seja, para que uma empresa consiga funcionar com pessoas que tenham a mentalidade de um boi, é necessário que uma pequena parcela de trabalhadores tenham uma mentalidade que não seja de um boi. Evidente. Por quê? Porque será essa parcela que comandará aquela enorme maioria de trabalhadores com mentalidade de bois. Certo? É aí que se configura a ideia de hierarquia do Taylorismo. O trabalho dentro do Taylorismo é um trabalho hierarquizado, especializado, distinto entre o planejamento e a execução. Moçada, talvez, né, se vocês me perguntarem, essa divisão entre planejamento e execução, essa separação absoluta entre gerentes e meros trabalhadores, essa separação, se vocês me perguntarem, é a marca distintiva do Taylorismo. Por quê? Porque todas as outras características quase do Taylorismo, elas serão continuadas ou pelo Fordismo ou pelo Toyotismo. É essa divisão, essa separação quase que incomunicável, intransponível entre pessoas que planejam e pessoas que executam a atividade que vai ficar no Taylorismo. O Fordismo ele vai mudar isso aí, porque vai dar treta, ele vai perceber que vai dar treta, né? O Ford ele vai ver que esse é esse pontinho aí, o planejamento e execução, que vai dar treta. Então espero que isso tenha ficado claro, né? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Quais são as exigências? Então, o trabalhador, o sujeito que fabrica mesmo a bagaça, o lingote de ferro, como ele diz lá, não pode ser inteligente. Porque se ele for inteligente, ele vai dar problema. A empresa pode aproveitá-lo? Sim, mas não enquanto parte da execução, como parte do planejamento, né? Como parte do planejamento. Bom, mais uma citação que eu quero fazer aqui com vocês. Lá. Então, o que se espera, né, do trabalhador? Aquilo que ele entende como um trabalhador, que ele chama de de operário classificado. Ou, se vocês quiserem, qualificado.
Ou, se vocês quiserem, o que Taylor espera? Um trabalhador igual a ele. Né? Por isso que eu contei toda aquela historinha lá. E o que é esse trabalhador classificado ou esse trabalhador qualificado do qual fala o Taylor? E aí ele vai dizer o seguinte: se você é um operário classificado ou qualificado, deve fazer exatamente o que este homem lhe mandar, de manhã à noite. Estamos falando sobre essa hierarquia bem definida, certo? Entre planejamento e execução. O trabalhador classificado, o trabalhador qualificado é diferente do sujeito que planeja, gente. Toma cuidado com isso, né? Com isso. Tome cuidado com isso. Se você é um operário classificado, deve fazer exatamente o que este homem lhe mandar, de manhã à noite. Quando ele disser para levantar a barra e andar, você se levanta e anda. E quando ele mandar sentar, você senta e descansa. Você procederá assim durante o dia todo, e mais ainda, sem reclamações. Um operário classificado faz justamente o que se lhe manda e não reclama. A tradução ela seria mais bem acertada se fosse qualificado e não classificado, tá? Mas tudo bem, dá pra gente entender. E causa até espanto, né? Certo? Causa até espanto. Tamanha a honestidade aqui nessa passagem de Taylor. O que se espera do trabalhador é do trabalhador que executa a tarefa, que ele aceite sem reclamação tudo aquilo que é passado pelo planejamento. E aí você fala, né? Como foi possível que essa forma científica de organização ela perdurou? Como? Em outras palavras, retomando a aula 1, que eu falei que eu ia falar, mas não tem como, de que maneira o Taylorismo consegue captar, consegue sujeitar a subjetividade do trabalhador? Em outras palavras, como é que o Taylorismo consegue inculcar no trabalhador que isso é bom para ele? Que agir da maneira que Taylor está dizendo é bom para ele, trabalhador. Por quê? Porque para o empresário é evidente que é bom, não precisa a gente nem discutir, isso é óbvio. Porque se você for um trabalhador qualificado, se você, portanto, aceitar e fazer à risca aquilo que o pessoal do planejamento te manda fazer, se você fizer tudo certinho, você receberá um aumento de salário. Aí o bagulho fica muito louco. Né? O bagulho é louco. Aí o negócio fica muito complicado para a classe trabalhadora. Porque, também retomando a aula 1, quando se estipula um aumento salarial para beneficiar, para recompensar o trabalho de um trabalhador, e não do setor, por exemplo, ou então de todos os trabalhadores, quando esse aumento de salário serve para recompensar um trabalhador, essa atitude, essa atitude, ela é um mecanismo para colocar os trabalhadores contra os outros. Porque se o sujeito ganha mais, significa que o outro
Se um sujeito ganha mais do que outro, significa que aquele ele é o obediente, o classificado ou qualificado, que ele o bom, o funcionário do mês, como nós estamos muito acostumados a ver. Ele é o funcionário do mês, então ele vai ser visto assim por alguns, e por outros ele vai ser visto como o lambe-saco do patrão, né? Como o pau-mandado do patrão, e que, portanto, esse trabalhador, ele vai despertar nos outros sentimentos de ódio, sentimentos de empatia e sentimentos de antipatia, né? Então, ou eu me identifico com ele, ou eu não me identifico com ele, e sentimentos relacionados a essa identificação, eles surgem. E mais do que isso, então, só por isso eu já coloco trabalhadores uns contra os outros. Você não tem mais coletividade aqui. O que dá força ao trabalhador é a coletividade, né? O que dá força à categoria trabalhadores vamos colocar assim, é o sindicato, né? É o todo. Quando se instaura o aumento de salário, eu vou colocando trabalhadores contra outros trabalhadores. Primeiro, por esse motivo, né? O primeiro é esse despertar, a identificação que pode provocar uma certa inveja, ódio, etc. E além disso, a ideia de competitividade. Eu vou fazer mais do que o outro sujeito. Por quê? Porque eu quero o meu aumento, eu quero minha bonificação. Eu preciso cumprir a meta. Se o empresário estipular que teremos, vamos supor assim, teremos 3 prêmios este mês para os 3 primeiros colocados. Os 3 primeiros colocados ganharão 25% de bonificação. Você imagina essa ideia dentro de uma fábrica? O que isso pode produzir? Eu posso, por exemplo, sabotar a máquina que o meu amigo que meu amigo não, porque não é mais amigo, né? Que o meu colega de trabalho vai operar. Eu posso sabotar algumas peças da máquina para o pessoal do próximo turno. Então eu tenho diversas possibilidades para pensar de que maneira eu posso ter o meu aumento salarial. Então veja que esse aumento, com o aumento salarial, eu capturo a subjetividade do trabalhador. Ou seja, eu agora que sou trabalhador, que ganho R$1.000 por mês, eu fico o mês inteiro sonhando em ganhar R$1.200. Nossa, olha só como que meu patrão é bom. Ele me incentiva a ganhar mais dinheiro, desde que eu produza mais. Ou seja, agora é comigo, agora sou eu com eu mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia que vai iniciar com as formas científicas de organização, que vai iniciar com o Taylor e que vai estar presente até hoje. O empresário ele dá todas as condições para que você realize bem o seu trabalho. Agora é com você. E o cara aceita isso. E o cara vive isso. E o cara toma isso como se fosse uma verdade absoluta. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido essa aula. Espero que a aula ela tenha ficado
clara. É a primeira vez que eu faço citações aqui nas aulas. Caso não tenha ficado claro, caso você tenha perdido algum raciocínio aí, algum passo da argumentação, me pergunte, por favor. Nós temos aí, né, os diferentes acessos. Você pode procurar no Facebook, no WhatsApp ou aqui no YouTube mesmo. De novo, estou sendo bem chato, eu sei, mas eu vou falar de novo. Assistam a primeira aula. Porque se você não assistir a primeira aula, as outras aulas elas vão parecer meio mecânicas, né? Meio dadas assim. Ah, então o Taylorismo surgiu por quê? Porque ele tinha que surgir, porque ele tinha que surgir, não interessa porque ele surgiu, vamos ver as suas características. Não é isso que eu gostaria que vocês percebessem, tá? Que vocês vissem. Eu gostaria que vocês compreendessem Taylorismo, Fordismo e Toyotismo como um processo mesmo orgânico de adequação do próprio sistema capitalista, né? De autorregulação do sistema capitalista. E para isso, aquela aula introdutória, 20 minutinhos só, ela é muito importante. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!